Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao encontro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as nossas raízes, né? Falar aí sobre a nossa ancestralidade. Você acha que as suas raízes moldam a sua vida presente? Vamos descobrir isso? Bora lá! Entender as nossas raízes é um passo muito importante na nossa jornada. Por quê? Porque nós não temos como negar quem fomos, o que vivemos, né? Tem gente que às vezes fala assim, mas eu quero esquecer o passado. Não dá para ter amnésia e simplesmente esquecer tudo aquilo que a gente já viveu. Mas o que a gente pode fazer é ter um olhar diferente, conseguir ressignificar isso. A gente vai falar um pouco mais, né, sobre como a gente pode fazer isso, né? Então entender ali as nossas raízes é um passo ali muito importante para a gente poder curar as nossas feridas, para a gente poder superar as nossas limitações, para a gente poder modificar as nossas crenças e a gente conseguir ter ali uma vida mais feliz, né? Uma vida mais tranquila, mais dentro daquilo que a gente busca. Então, quando a gente fala ali das nossas raízes, muitas vezes a gente, quando lembra assim, toca em algumas feridas, alguns pontos dolorosos da nossa história, né? Pode ser relações difíceis que nós já vivemos com os nossos pais, irmãos, tios, enfim, né? Pode vir algum trauma de infância. Nós também podemos trazer ali padrões, né, familiares que se repetem de geração em geração, né? E essa dor ela pode estar ali oculta, ela pode estar ali escondidinha por muito tempo, né? Então às vezes a gente não dá conta de perceber isso, de olhar para isso, a gente não percebe certas atitudes, a gente não percebe ali certas crenças, comportamentos que a gente costuma, né, repetir, né? E a gente vai vivendo a nossa vida meio que no automático, né? Mas a gente olhar para isso, muitas vezes é doloroso. Mas quando a gente consegue olhar, a gente consegue também ressignificar, a gente consegue também trabalhar isso, para que isso não continue, né, reverberando ali na tua vida e às vezes passando para os filhos, para os netos e aí vai. Muitas dessas dores não resolvidas, elas se manifestam na nossa vida de diversas formas e isso é inconsciente. Então, às vezes são dificuldades emocionais, às vezes são medos, às vezes são crenças limitantes, às vezes são dificuldades de nos relacionar, né? Às vezes são na carreira, no trabalho. Então, em diversos pontos a gente acaba reverberando isso, né? Então, eu vou dar um exemplo de algo que acontecia na minha família. Olha que interessante. A minha avó, ela teve 7 filhos. E o meu avô, ele faleceu enquanto a minha avó, eles eram bem jovens, né? Casados ali bem jovens, né? E, e a minha avó, ela ficou sozinha com 7 crianças. Então imagina uma mulher lá atrás, né? Pensa aí, tempos lá atrás, né? Onde ela fica sozinha na vida com 7 crianças, né? Então meu avô, ele teve uma pneumonia, naquela época não se tinha muito recurso, né? E, e aí ela fica com essas crianças. Então ela teve que ser muito forte, não é verdade? E aí os filhos, né? Falando ali das filhas, né? Teve, né? Tem os meus tios, né? As minhas tias, mas enfim, imagina as mulheres, que a gente aqui no círculo de mulheres, vamos falar bastante aí das mulheres, né? O homem também tem o seu lugar, claro, né? O seu sagrado masculino, mas a gente ali falando das mulheres, então o que inconscientemente ela passa para as filhas,
que elas precisam ser fortes, batalhadoras, elas precisam ir, né, carregar todo mundo nas costas, elas têm que resolver tudo. É isso, a vida dela, as filhas olhando para essa mãe, inconscientemente aprende ao quê? Aprende a ser como essa mãe. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser determinada, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, né? E aí o que que acontece na vida? Quando nós mulheres somos muito fortes, o que que acontece com o masculino? Nós atraímos um masculino frágil, né? Então, olhando para o meu pai, por exemplo, né? Então tem um masculino frágil ali, porque era minha mãe que tomava as decisões, era minha mãe que ia à frente, era minha mãe que, sabe, quando estava construindo a casa, ela que falava com o pedreiro, ela que ia lá e comprava e fazia e mandava, e era ela, né? Então esse masculino, ele não tinha a força dele, né? Por quê? Porque essa mulher era muito forte. E aí eu e minhas irmãs, a gente olha para esse masculino e olha para esse feminino e como somos nós, mulheres fortes, né? E aí a gente acaba olhando para essa mãe e também sendo mulheres fortes. E aí, falando de mim, eu acabei sempre atraindo um masculino frágil. E vamos pensar assim, o que que acontece a gente ter um masculino frágil, né, para nós mulheres? Além da gente atrair homens com muitos problemas, né, homens problemáticos, homens ou frágeis, né, a gente acaba também não tendo ali, vamos falar, uma prosperidade no trabalho, na carreira. Às vezes, né, temos ali uma dificuldade, por quê? Porque a nossa força do trabalho, a nossa força de ir para a vida, né? Então muitas mulheres têm essa dificuldade no trabalho, na carreira, porque esse masculino, ele é um masculino frágil ou um masculino muito conturbado, né? Cheio de problemas. E a gente aprende com a energia do masculino, essa parte da carreira, do trabalho, e a gente aprende com o feminino, o receber, a parte da prosperidade, do dinheiro. Então, quando a gente está em desequilíbrio no feminino, a gente também tem uma dificuldade, por exemplo, de receber pelo nosso trabalho, não sabe cobrar, né? Tem muitas mulheres que elas não sabem, não têm dificuldade de cobrar pelo seu trabalho. A gente vê bastante aí nessa parte holística, por exemplo, né? Então tem muitas dificuldades no receber, né? E o receber em tudo, né? Então, não receber atenção, não receber um elogio, não receber ajuda. Então tem uma dificuldade. Então percebe ali, nossa, mas aí então será que eu tenho uma dificuldade no feminino, no masculino? E aí o que que eu faço, né? Então é importante a gente entender por quê. Em primeiro lugar, a gente criou as nossas crenças, né? Ninguém chegou e falou assim, olha, tem que ser assim. A gente olhou para esse feminino, a gente olhou para esse masculino e criou as nossas crenças. Então, as nossas raízes, elas não são apenas as experiências que nós vivemos. Elas também são as crenças que foram passadas para nós também. Né? Nós ouvimos algo, nós percebemos algo e também criamos as nossas crenças, as nossas expectativas, né? Os nossos padrões. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, para os nossos companheiros, o que será que esse companheiro parece com o nosso pai, por exemplo? Né? Ah, não parece nada. Ah, parece tudo. Então precisa dar uma olhadinha, perceber o que é que parece. Às vezes é o jeito de ser, às vezes lembra alguma coisa, às vezes um companheiro frágil, um companheiro complicado, e aí a gente vai olhar para a história do nosso pai, é muito parecida. Por isso que é importante a gente olhar para as nossas raízes,
Para quê? Para que a gente possa entender de onde vem isso, né? Sem julgamento, porque tudo que foi do jeito que foi. Porque cada um vai vivendo a sua vida de acordo com o que consegue. Mas a gente olhar para isso e poder fazer algo para mudar. Então a primeira coisa é a gente perceber de onde vem isso. Parar para se perceber. Então a solução para algo ali, para um processo doloroso, está no autoconhecimento, né? E aí a gente poder ir transformar isso para a cura. Então, quando a gente olha ali para as nossas raízes, a gente precisa olhar com compaixão e aceitação. Foi do jeito que foi, né? Entender o que a gente precisa liberar, o que a gente precisa transformar na nossa vida, o que a gente precisa deixar cada um com o que é seu, né? Muitas mulheres, elas pegaram as dores da mãe, do pai. Então, eu vou dar um exemplo assim, às vezes tem o pai e a mãe que houve ali traição. E aí essa mulher, ela vai para a vida adulta, ela atrai sempre homens, é incrível, né? Sai de um relacionamento, entra em outro, sempre homens que atraem. E aí ela olha para aquilo, né? Às vezes houve um julgamento lá atrás, né? Puxa, se fosse comigo eu faria diferente. Eu não seria do jeito que a minha mãe foi, eu não aceitaria, né? Ou então, ai, coitadinha da minha mãe, né? E aí eu quero me vingar me vingar do meu pai, né? Que fez isso com a minha mãe. Acaba atraindo um marido igual, um companheiro igual, né? E aí ela fica ali naquele pé de guerra porque ela quer se vingar, mas também não larga, mas também não sai daquela relação e continua. Então a gente precisa olhar tudo assim, com aceitação do que foi do jeito que foi e olha, devolver para cada um o que é seu. Muitas vezes mulheres, elas se colocam no meio do relacionamento do pai e da mãe. Às vezes elas se colocam ali como se fosse o companheiro da mãe, né? E aí ela faz o quê? Ela fica nesse triângulo. Aí ela faz o quê? Ou não consegue um relacionamento, né? Alguém que fica ali do lado dela, porque ela tá ocupada. Ela tá no meio ali do pai e da mãe. Ou então sempre tá em triângulos amorosos. Sempre tem uma situação de um triângulo amoroso. Então a solução qual é? É olhar para as nossas histórias, né, com um novo olhar. Em vez da gente se sentir ali como vítima, em vez da gente se sentir ali com raiva, com ressentimento, é ir deixando cada um com o que é seu, com as suas responsabilidades, né? Para você poder transformar a sua vida, ressignificar a sua vida, que é só você que tem como fazer isso por você. Então, é você ter esse olhar. E aí eu vou sugerir que você faça uma meditação, coloque uma música, né? Deixa tocar um pouquinho, fecha seus olhos e aí você medita e perceba, deixa vir o sentimento, deixa vir as relações, deixa vir tudo o que aconteceu, que você percebe que interfere no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua carreira, na tua família, na tua saúde hoje. Perceba o que é que você está trazendo lá do passado, da ancestralidade. E fica nesse momento ali, se percebendo. E depois você vai fazendo um movimento como você estivesse devolvendo cada um com o que é seu. Porque você acabou trazendo tudo para você.
Vai fazendo esse movimento e devolvendo cada um com o que é seu, para que você possa carregar somente o que é seu. Às vezes, a cura começa num simples olhar para o passado, sem medo, sem culpa, sem julgamento. Quando nos permitimos sentir e entender como foi, conseguimos ressignificar e transformar a nossa vida. Lembre-se, não importa o que aconteceu. O que importa é que a partir de agora você escolheu seguir o seu caminho. E para finalizar, deixa ressoar em você essa frase. Fecha seus olhos, põe a mão no teu coração e diz: eu sou a raiz do meu próprio poder. Eu reconheço a minha história, mas escolho viver no presente e criar o futuro que mereço. Beijo no seu coração. Até a próxima.